Fala rapaziada do meu canal, sejam bem-vindos a mais um áudio do canal e hoje a gente vai estar falando sobre controle à língua, né? Domine a linguagem, acho que pode ser mais ou menos assim por ali, fechou? A aula de hoje é sobre dominar a linguagem e eu vou falar aqui com vocês um pouco a respeito disso e por que você tem que dominar a linguagem, por que você tem que dominar a sua língua, no caso o português, né? Eu estou falando em português, você também deve falar em português, a gente deve se entender pelo português, então a linguagem é o português. Mas se por algum acaso você fala inglês e português, domine as duas línguas. E por quê, cara? Bom, primeiramente se inscreve no canal, deixa seu like em busca de 200 inscritos nesse canal, que é muito importante. Segundamente, tá saindo bastante conteúdo de áudio no canal, né? Tô largando um pouco os conteúdos visuais, tô indo para os conteúdos de áudio, mas relaxem, logo logo volta com os conteúdos focados em vídeo também, certo? Bom, hoje a gente vai comentar sobre isso. E a gente tem que começar falando sobre por que você tem que dominar a linguagem. Eu acredito da seguinte forma, se a gente for olhar os grandes países, né, e países que já existiram como a própria União Soviética, os sujeitos, os grandes líderes desses países, eles dominaram a linguagem. Não no seu sentido literário, né, mas no seu sentido linguístico social, tá? Se a gente for pegar a União Soviética, a gente vê que a União Soviética ela era movida pelo Stalin, né, que era o principal líder da União Soviética da época. O Stalin ele conseguia influenciar muitas pessoas. De que forma? Social. O Stalin nunca foi um cara de fazer muitas palestras, de se impor intelectualmente na visão da comunicação. Ele nunca foi esse tipo de líder, esse tipo de gente, né, nesta questão. Ele não era um Hitler, por exemplo. Um Hitler, ele discursava. E há essa diferença, certo? Mas, de certa forma, o Stalin dominava a linguagem. Ele dominava a língua nativa da época, dominava os grupos sociais. E isso fazia a União Soviética ter apoiadores. Até hoje tem apoiadores. Como que aconteceu essa transição? Por vários fatores, mas um deles é o domínio da linguagem. Você tem que dominar a linguagem. Em que sentido? De preferência o social e o acadêmico. O acadêmico para você conseguir, obviamente, escrever as coisas de uma melhor forma, de uma interpretação muito mais bonita, muito mais fácil, com muito mais riqueza na linguagem, né? E a social, que na minha opinião é a mais importante. Dominar a linguagem social do momento, os memes, no nosso caso atual são os memes, quem é relevante, quem não é relevante, como se posicionar independente do ambiente, entende? Eu acredito que isso sim é uma tentativa de gerar poder. Então, quando a gente pratica para começar a dominar a linguagem, eu diria que uma das melhores formas de se dominar a linguagem, tem algumas formas, mas a forma principal, na minha opinião, é a dominação da linguagem na questão dos livros. Tá? Claro que dominar a linguagem não envolve só o conteúdo de livro acadêmico, mas os livros eles são muito ricos nesse quesito, porque eles carregam um período, né, da história, um período do tempo, eles carregam. E além disso, eles vão carregar também um grande período da língua, né? Se a gente for pegar alguns documentos antigos, como a Carta de Perovagem Caminho, né? Feita por líder de Portugal a respeito do Brasil, certo? Da época que o Brasil foi descoberto, a gente vê como que a linguagem era diferente, né? A gente pode ver como que o Brasil se influenciou referente à linguagem, etc, etc, etc. Então a gente consegue ver, prestar atenção neste quesito e ver que a linguagem desde sempre foi um local para domínio de população, para domínio de local, entendeu? Então domine a linguagem. Agora falando de algo mais individual, largando o social, né? Como eu disse para vocês, falei de um pouco social, você tem algumas referências históricas, mas falando do lado individual, certo? O lado intelectual solo, né? Dominar a linguagem significa dominar a sua própria narrativa, né? Todos nós inventamos, criamos por meio de fatos, suposições, que a gente cria narrativas da gente mesmo, da nossa própria história, da nossa própria existência, a respeito de outras pessoas, mas a gente costuma criar narrativas próprias para nossa própria cabeça, certo? A gente meio que vive criando sentido para as coisas. Quando há o domínio da linguagem, a gente consegue, de uma melhor forma, criar essas narrativas, né? De uma forma mais organizada, que engane bem menos a sua mente. Então, vamos passar um parâmetro para a gente conseguir compreender melhor. Vamos pegar como exemplo o Joãozinho. Ele tem um domínio da linguagem, no caso o português. E ele é rico, ele tem um domínio da linguagem na questão social, na questão intelectual
na questão acadêmica, né? Vamos colocar na questão mental também, certo? E aí, quando ele se apaixona por uma garota, vamos dizer assim, ele se apaixona por uma garota, né? E quando ele se apaixona por essa garota, ele começa a criar narrativas. Será que ela gosta de mim? Por que ela fala com aquela pessoa daquele jeito, não fala daquele jeito comigo? E aí você começa a criar autonarrativas, né? Como ele domina a linguagem, ele logo percebe que isso são apenas narrativas da sua própria mente. Que nada disso é verdade, que nada disso é real. O fato que ele tem é esse, este e este, só. E ele vai trabalhar em cima disso. Isso seria trabalhar em cima disso, né? Porque ele também pode muito bem apenas aceitar os fatos e não criar suposição alguma, entende? Então, o domínio da linguagem é muito importante. Se o sujeito não souber, né, se o Joãozinho não soubesse, ele provavelmente seria manipulado por si mesmo. Ele se enganaria, né? Não com base em fatos, mas com base no que ele próprio acreditava. Então esse foi o vídeo de hoje, vídeo/áudio de hoje, né? E como aviso, eu falo para vocês o seguinte: logo logo, pretendo trazer conteúdos de comunicação de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais categórica, muito mais assim esplêndida, autêntica, né? E eu estou preparando alguns conteúdos de comunicação bem divertidos, bem legais aqui. Então é isso, valeu e fui.